Do Senhor, mulher ungida, mulher de Deus, mulher vencedora. Como eu havia anunciado, vamos começar uma campanha Mulheres no Altar, uma campanha de mensagem, de edificações para a sua vida, para a minha vida, que estar juntinhas e até juntinhos. Tem muitos varões, né, servos de Deus também olham aqui no nosso canal, estão inscritos. E por falar nisso, eu gostaria de falar com você que ainda não se inscreveu. Por quê, né? Se inscreva no nosso canal, aproveite esta grande oportunidade que Deus está nos dando. Deixe seu like, deixe seu comentário, fale conosco aqui ó embaixo nos comentários aqui do vídeo e vão ser muito bem recebidos e lidos com certeza. Então vamos a partir desse primeiro contato nosso aqui da campanha Mulheres no Altar, eu já gostaria de ler juntamente com você a palavra do Senhor Jesus, que está aqui no livro de 1 Samuel, do versículo 9 até o versículo 13. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Como estudiosas da palavra do Senhor, eu tenho certeza que muitas de vocês que me escutam agora sabem, conhecem muito bem a história de Ana, esposa de Eucana, e que o seu esposo, além dela, tinha também uma outra esposa, né? Ela dividia esse marido com uma outra mulher, um problema muito sério isso. O primeiro ponto da vida de Ana que eu gostaria de observar com você é justamente esse, que ela era uma das esposas de um homem. Aí você pergunta, mas como assim? Será se Deus permitia isso? Na realidade, nunca foi propósito de Deus a poligamia, a bigamia, mas sim a monogamia, um homem e uma mulher, marido e esposa. Mas naquela época isso era aceitável, porque muitos homens iam para a guerra e a grande maioria desses homens morriam na batalha e sempre ficavam muitas mulheres por causa das condições financeiras. Acabava acontecendo bigamias no meio daquele povo e de muitos outros povos. E com certeza para Ana isso não era algo assim muito fácil, não era algo assim muito digerível, né, de se conviver. E além do mais, naquela época, né, era uma bênção muito grande quando mulheres davam à luz, elas eram muito valorizadas. Mas no caso de Ana acontecia justamente o contrário. A Bíblia diz que Deus havia encerrado a madre de Ana. Ela era uma mulher estéril, não poderia gerar filhos. E diante de uma sociedade daquela época, uma mulher que não gerasse filhos, ela era tida como fracassada. E pelas leis civis, o seu marido poderia mandar ela embora e casar-se novamente com outras mulheres que tivessem, né, saúde o suficiente para poder gerar muitos filhos. E quanto mais filhos um homem tinha, significava que ele era um homem muito próspero, que Deus havia abençoado ele de uma maneira excelente. Então essa era a mentalidade do povo daquela época. Só que a Bíblia me diz, aqui no versículo 10, que ela era uma mulher amargurada de alma. Imagina você, esposa de um homem cuja outra esposa dele todos os dias irritava Ana, de formas que Ana só chorava e não comia. Era uma tristeza profunda. Eu até ressalto em dizer que ela era uma mulher depressiva,
deprimida, porque para onde ela olhasse, tudo estava contra ela. E aqui eu entro no meu terceiro ponto. Ela era uma mulher incompreendida. Primeiro, incompreendida pela sua rival. Segundo, incompreendida pelo seu próprio esposo, que chegou com ela, a Bíblia nos afirma aqui, no versículo 8 desse mesmo capítulo 1 do livro de 1 Samuel, que ele chega e pergunta para ela: por que você está chorando? Que pergunta, né? Por que ela chorava? Se ele não era melhor do que 10 filhos. Ou seja, ele não compreendia a sua própria esposa. Apesar de muito amá-la. A Bíblia diz que quando ele subia de ano em ano para Siló, para sacrificar ao Senhor, a porção mais excelente do sacrifício ele dava justamente para Ana, que era a sua esposa mais amada, apesar de ainda não ter lhe dado nenhum filho. Era uma forma dele valorizá-la diante da sua outra esposa, que tinha filhos, e diante também de toda a sociedade. Mas ela tinha um sonho, ela tinha um desejo muito grande dentro do seu coração. No versículo 11, diz aqui a última parte do versículo 11 do capítulo 1 de Samuel. Palavras de quando ela entrou no templo e começou a orar ao Senhor, e ali no altar de Deus ela começou a se derramar e fez esse pedido a Deus, que ela queria um filho varão. E ali ela se derramou no altar do Senhor. Naquele momento ela deixou toda a sua angústia, todas as suas lágrimas, todo o seu estresse, todas as suas emoções em frangalhos no altar do Senhor ali naquele momento. O sacerdote Eli, vendo-a daquela forma, só os seus lábios se moviam, com certeza ele não estava muito próximo a ela nesse momento, a teve por embriagada e chegou com ela e chamou-lhe a atenção. Mas ela disse que ela não estava embriagada, ela estava assim, derramando diante de Deus todos os seus ais. E no versículo 18 diz que quando ela se levantou dali, daquele momento de estar no altar do Senhor, o seu semblante já havia mudado. Não era mais de tristeza. Diante de problemas, de confrontos, incompreensões, decepções, a gente tem duas escolhas a fazer. Ou a gente age com retaliação, com afronta, na mesma moeda, ou então a gente leva tudo isso aí para o altar do Senhor. E foi justamente essa a escolha de Ana. Ela preferiu deixar tudo no altar de Deus. Agora eu quero abrir aqui uma observação para você que me vê nesse momento. Mesmo que ao seu redor nada nasça, relacionamento, emprego, situações melhores na sua vida, tudo esteja como se nunca fosse existir, faça como Ana, reúna as forças que ainda te restam e vá orar, vá procurar o altar de Deus. Foi justamente isso que Ana fez, porque ela descobriu que as orações abrem caminho para a vitória passar e chegar nas nossas mãos. E quando Deus começa a agir, Ele age justamente aí na minha e na tua impossibilidade. Quando eu dou lugar para Deus realizar o impossível diante das pessoas e o impossível até diante dos meus olhos, eu estou abrindo espaço para que Ele possa trabalhar. E quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, é o momento da gente descansar, é o momento da gente ficar, relax, só aqui, confiando na vitória que ela vem. Não importa o tempo que passar, não importa se é aqui ou em outro lugar, mas o certo é que temos que ter fé, porque sem fé
Deus não age, mas se você tiver fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, você vai contemplar os milagres de Deus na sua vida, do mesmo jeitinho que Ana contemplou e que Ana vivenciou. E nós sabemos que o milagre que Ana queria, o desejo do seu coração era conceber, era dar à luz a um filho. E esse filho veio. No tempo certo, esse filho aconteceu. Samuel nasceu. Samuel foi um dos juízes de Israel. Foi um sacerdote, foi um homem muito usado por Deus naquele tempo. Para você, eu digo nesse momento, descansa, só confia, porque a vitória ela está caminhando a passos largos e a vitória alcança você que é fiel. Ore comigo neste momento. Pai querido, Deus de eterna misericórdia, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que foi manifesta neste momento, que a mesma possa achar guarida em nossos corações. Senhor, neste momento, onde estiver uma pessoa, Senhor amado, que está se enquadrando em todas as aflições que Ana estava sofrendo, Senhor, quando ela olhava e não via nada nascer, mas que ela se derramou diante do teu altar, e tu, Senhor amado, concedeste o desejo do seu coração, que esta pessoa também possa, Senhor, ver os seus desejos realizados, que ninguém, nenhuma penina da vida possa conseguir tirar a nossa fé, possa derrubar a nossa confiança em Ti, mas, Senhor amado, abrimos espaço para que Tu possas agir no nosso coração, na nossa vida, fazer morada, entrar nessa batalha e nos dar a vitória. E vamos continuar descansando em Ti, porque nós sabemos que nós servimos e adoramos a um Deus de milagres. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.